Sim, isso foi uma surpresa para mim também. Aham. Tem um mês para produzir a imagem, tem 7 dias, então como é que a gente acelera isso? Foi muito interessante porque quando eu entrei lá, você vê que tipo, todo mundo vem de fora. Tinha duas pessoas da Dinamarca. Então de 300 pessoas, tava todo mundo falando inglês de uma forma, com um sotaque. Então acho que é importante era só tentar passar a mensagem. Ninguém estava se importando com o correto era pelo inglês. Sim. Galera, e se eu disser pra vocês que o convidado de hoje trabalhou em uma das maiores empresas de arquitetura que existem, Big, 3XL, são grandes nomes, e ele trouxe pra gente como que foi trabalhar nessas empresas, experienciar como que é o estilo de trabalho, como que é a cultura e como que ele aplica esse conhecimento hoje na própria empresa, a Mobius. Eu tô falando do Heinrich, um curitibano, gente boa, que vai contar pra gente tudo isso. Aproveita o papo. Galera, hoje eu tô com Heinz. Hein? Não sei como fala teu nome, cara. Hein, Heinz. isso. Mas o nome completo? O completo é Heinrich, Heinrich. mas esse é mais difícil, né? É um pouquinho alemão. Acho que dá pra ver. Assim. Galera, o Heinz é um, enfim, é um jovem aí, muito jovem. Jovem velho. Jovem velho, não, para, tu não tem nem 30 ainda. Parou. Tá na porta. Né, não, mas acho que seria, realmente, obrigado por me receber aqui. É muito, Eu que agradeço. muito legal. Cara, eu que agradeço. Não, você é um superstar já. Não, eu que Na agradeço. comunidade de arquitetos, então. Que isso. Enfim, a gente se conheceu um tempinho já no Instagram, né? Sim. 2022? É, Eu acho que foi isso. não lembro. É, Mas foi, né? sim. Sempre tem, né, nesse nicho, assim, a galera que você conversa Nem no lembro. Instagram. Aham. E tipo assim, e aí tu começa, sei lá, vira uma troca ali, né, de figurinha e tal, tipo, e a gente sempre conversando. E você teve uma experiência também fora do Brasil, né? Acho que a gente se conectou mais, assim, com isso. Mas a gente tá aqui hoje em Curitiba, onde o Heinz tem a Mobius. Isso. Mobius, juntamente com o Eric, que tá ali, fazendo pós-produção. Vocês não estão vendo ele, mas o Eric tá ali, trampando. E, cara, muito massa, assim, eu vejo, eu fico muito feliz de conversar com essa galera que é jovem, tá começando um negócio também, sabe? Aham. Então, aqui no canal tem a galera que tem mais experiência, enfim, tem empresas com quantidade incrível de pessoas. Mas isso aqui que a gente tem aqui, que é você e o Eric, tipo, os apoiadores, tipo, um time enxuto, né? Eu também valorizo muito. Acho que é muito legal. E fala pra galera, apresenta pra galera, eu tô falando muito já. Fala aí, quem que é? Quem que é o Rai? Bom, o Rai é curitibano, né? É misturado ali misto, acho que de uma arquitetura com visualização. As coisas andam muito entrelaçadas, né? Acho que pra mim nunca teve um jeito de desassociar completamente isso aí. Então, volta e meia, eu tô trabalhando um pouco com arquitetura também, mas agora focando mais em imagem. Uhum. Começando um estúdio aqui em Curitiba, Sim. né? A gente já tem um espaço físico que é bem legal, né? A gente estava conversando sobre essa possibilidade de interação. Então, o Rai é esse cara aí que navega por algumas esferas e agora está focando um pouco mais nessa parte de negócios relacionada à visualização. E, sei lá, eu gosto de me ver como um parceiro, assim, de estar conversando com todo mundo e gosto de estar sempre criando essas novas relações, esses novos laços e Sim. acho que crescendo a partir disso, né? Acho que você também consigo ver que você Sim. gosta de fazer isso, então. E você começou na arquitetura mesmo? Isso, o background é de arquitetura, não tem como escapar, né? E acho que a partir disso nasceu essas necessidades de estar representando cada vez melhor o projeto que você está pensando, né? Então, Uhum. entendendo também que existe uma maneira muito específica de você conseguir valorizar os seus projetos a partir da imagem, né? E daí acho que Sim. começou derivando disso e acabou, acho que se transformando numa ferramenta em que você consegue passar esse valor para outros profissionais também. Sim. Mas aí, lá na faculdade, o pequeno Heinz tinha ideia de que isso poderia acontecer? Nossa, nunca. Na verdade, o cara do time que fazia imagens era o Eric. Cara! Então, o Eric sempre puxava essa parte de imagens. Mas pera, vocês eram na mesma sala? A gente entrou junto na faculdade, isso mesmo ano. Então, desde o começo, fazendo um trabalho em grupo ali.
fazendo projetos e tal, e o Eric, ele sempre acabou puxando um pouco mais essa parte de imagem. Eu puxava um pouco mais de modelagem, comecei a trabalhar com Rhino, também meio cedo. E daí veio o Covid, né? E acho que deu aquele gás, assim, né? O que a gente vai fazer, né? Sim. Nesse período. Então eu estava numa fase de mostrar o meu portfólio, né? Os projetos de arquitetura, novamente, até que os projetos começavam um pouco o estilo do Big, assim, eu estava tentando puxar alguma coisa que pudesse representar isso de uma forma bem interessante também. Aham. Pedi umas dicas pro Eric, comecei a aprender o Corona e o Max, né? Eu vi os vídeos do André também, Aham. como todo brasileiro aqui. E acho que acabou dando certo. Eu sempre gostei um pouco de fotografia, então aquele esquema, né? Sim. O pessoal que vai para arquitetura normalmente tangencia vários outros pontos também de artes, né? Sim. Então acho que fez bastante sentido, assim, acho que o timing de você estar produzindo as imagens também é uma coisa que me agrada mais do que projeto, então Sim. acho que foi bem legal ir descobrindo essas coisas durante o passar do tempo, mas nunca pensei em abrir um estúdio, né? Mais Sim. na faculdade. Mas aí, nessa, só para entender, Aham, na faculdade de arquitetura, porque, enfim, eu não passei por essa experiência, né? Eu não sou arquiteto. aham. Então, acho legal de entender como que é. Vocês têm esse contato com o 3D, tipo, de maneira rasa? Ou se vai, é incentivado ou não? Como que funciona? Eu acho que varia bastante de curso para curso, né? O Uhum. nosso curso ali no Federal, a gente tem algumas aulas de modelagem 3D para que você consiga representar os seus projetos, as suas ideias, Sim. que normalmente acaba sendo ali no SketchUp, que é o que o pessoal acaba aprendendo um pouco mais fácil, mais rápido também. Aham. E daí, dentro do curso, você vai se deparando com outros métodos de modelagem que você consegue trabalhar, mas sempre com essa ideia de estar representando o teu projeto, né? Sim. Então, algumas pessoas acabam derivando um pouco mais para esse lado de imagens e conseguem produzir um pouco mais de visualização puxado para renderização, pós-produção, matte painting, esse tipo de coisa. E isso acontece de uma forma meio natural dentro da faculdade. Mas como grade, digamos assim, você também tem acesso a algumas outras matérias ou você precisa entender um pouco de outros assuntos para que você entre, né, que você ingresse na faculdade. Então, existem provas específicas de composição, de desenho, para você entrar na faculdade. Então, faz muito sentido quando a gente está representando um projeto, você entender um pouco de fotografia também, né, para você conseguir Sim. representar da melhor maneira possível. Então, são vários pontos que são tangenciados para entrar na faculdade e dentro da faculdade Aham. que você escolhe o quanto que você vai querer explorar ou não. Até acho que por isso que faz muito sentido você ver normalmente os projetos de escritórios de arquitetura, os arquitetos, eles sabem representar, sabem fazer render, né? Sabem Aham. fazer uma colagem. Então acho que é por conta dessa necessidade. Para visualizar o projeto, É, mas o foco é o projeto. foca Nessa fase da arquitetura é o projeto em si. é o teu objeto de trabalho, né? Sim. Então você faz tudo em torno de mostrar o projeto. Não necessariamente significa que você vai ter uma composição muito clara, Sim. porque tem várias fotografias de arquitetura, principalmente onde o edifício está muito claro e o artefato arquitetônico está bem visualizado ali, mas você não tem tanto sobre o dia a dia, sobre como as pessoas vão ocupar aquele espaço. Então tem, pelo menos em fotografia de arquitetura que você vê, sei lá, no ArcDaily, por exemplo, tem Sim. muitas que são voltadas para esse sentido, né? Enquanto o que eu percebi, assim, principalmente em estúdios mais internacionais, é que você tenta buscar essa usabilidade também, né, para escritórios de arquitetura. Então você tem muito mais pessoas, muito mais sobre espaços públicos, como é que essas pessoas estão utilizando. Entendi. E às vezes você consegue conciliar também uma boa composição com uma boa utilização. Às vezes você vai dar um pouco mais de foco para a utilização e a composição acaba ficando um pouco de lado. Eu acho que, assim, quando você está na faculdade, você está tateando várias coisas, né? Sim. Então, o foco é sempre mostrar o projeto, Sim. né? Sim. Mas a gente gosta também de fotografia e do artefato da arquitetura em si, então às vezes você foca bem no artefato arquitetônico também. Acho que varia muito, né? Eu tô falando mais por experiência própria, na verdade. Exato, Então, sim, claro. Eu acho que isso é bem legal, assim, de pontuar, porque é legal porque como o background que você tem, que você e o Eric têm hoje, para trabalhar especificamente com a visualização, é incrível. Isso tudo que você falou, sabe? A maneira de você demonstrar. E isso demonstra muito
no resultado que vocês têm, cara, eu acho incrível, eu acho muito legal. Inclusive, enfim, vai estar aqui na descrição todos as redes da Mobius. Uhum. E vejo muito isso, fotografia, sabe? Os cuidado com a composição, mas a arquitetura em si. Eu acho que vem Uhum. nesse background, né? Faz sentido, né? Faz sentido. E aí, vocês dois estavam na faculdade, aí deu pandemia e tipo, como que. Agora a gente vai fazer. Vamos começar a fazer. Enfim, me conta como que foi essa história. Não, beleza. Então, eu acho que veio a pandemia, eu tinha acabado de ingressar num escritório de arquitetura como estagiário, a OSPA, lá de Porto Alegre. Sim. Eu não sei se você conheceu o pessoal lá, mas, assim, abriu um mundo de conhecimentos, né, sobre processo, estrutura, cultura de empresa. Foi um show, né, para você entender essas novidades do mundo corporativo. E daí, dentro desse estágio, fui chamado para fazer estudo de viabilidade, mas também imagens. Então lá eu comecei a desenvolver um pouco mais, eu entrei em contato com o pessoal que também já trabalhava com isso. E eu sempre mantive a amizade com o Eric, a gente estava fazendo faculdade, então não tinha como desassociar muito. Sim. E daí em algum momento ali, próximo à pandemia, se não me engano, a gente estava conversando sobre a possibilidade de trabalhar junto, né? Pegar uns projetos para fazer algumas imagens e tal. Então surgiu de uma forma muito... Acho que um dia a gente estava conversando, nós dois gostávamos de imagem. Vamos fazer umas imagens juntos então, né? Vamos ver o que vai dar. E daí a gente começou a fazer algumas imagens para alguns conhecidos nossos, arquitetos. Sim. Até que veio algumas possibilidades também de conhecidos da OSPA. Então a gente começou aos poucos. O pessoal que conhece a gente acabava gostando um pouco do material e indicava a gente. E daí começou aos pouquinhos, foi saindo, até que veio o nosso primeiro grande projeto, que foi o Noir, que é o primeiro projeto do FGMF, aqui em Curitiba. Não sei se você conhece o escritório FGMF. Não. O background de arquitetura acho que ajuda um pouco a mapear assim, os escritórios, né? Mas é um projeto que... É um escritório que ele tem assim, uma ampla prática assim, dentro do país também. Agora, assim, né, a gente sabe que eles estão trabalhando fora também. Eu que sou ignorante mesmo, tá? Não. Eu acho que a gente acaba ouvindo muito na faculdade e fica o nome. Assim. Sim. Então, a gente pegou esse primeiro grande projeto, fizemos juntos. Nessa época eu tava lá tava fora também do país. Não, pera, vamos... Tem muita coisa. Muita coisa. Tem muito, cara, Mas muito legal. basicamente a gente abriu o escritório, Aham. o estúdio, e a gente começou a trabalhar com alguns poucos projetos, até que veio esse grande primeiro projeto. Aham. Mais ou menos nessa época eu também fui chamado para trabalhar no Big. Cara, peraí, então você tava em Porto Alegre. Não, tava trabalhando em Curitiba remoto, Remoto. por Beleza. causa do Covid. E aí você e o Eric começou a fazer imagem, tipo assim, cara, vamos fazer junto. Por fora, side hustle. E aí, como que você sai do país? Isso foi uma surpresa para mim também. Aham. Quando eu tava na OSPA ali, eu já tava pensando em ver outros caminhos de trabalho também. Apareceu a oportunidade de trabalhar no Big. Eu fiz uma entrevista, né? Nunca tinha falado inglês, então foi Sério? maluquice, assim. Acho que eu acordei 5 da manhã por causa da diferença do fuso para fazer a entrevista. Né? E daí deu tudo certo. Eles me responderam um mês depois, eu acabei aceitando, porque é uma puta oportunidade, tipo... Apenas você Big. conhece o Big, então, tipo, o pessoal que é dentro da arquitetura com certeza sabe quem é, né? Então, eu era muito fã dos caras também, tipo, toda a minha produção voltada para arquitetura conversava um pouco com a ideia deles. Então, foi muito fácil, acho que, rolar sei lá, ornou ali, né? Sim. O entrevistador comigo, a gente se deu muito bem, então... Eu acho que também a entrevista é muito sobre isso, né? Pra ver o quanto que você... Exato. se dá bem E com você a nem pessoa. tinha esse contato com o inglês? Não, era só série, filme, música, né? Tipo, você tem aqueles cursos de inglês que às vezes você acaba fazendo ou, né, você pratica inglês ali no ensino médio, mas eu nunca pratiquei de fato, porque pra mim nunca foi uma ideia assim, putz, eu vou pra fora, né? Eu sempre tava, vou ficar aqui em Curitiba. Sim. Então foi uma super novidade. Aham. E daí tem aquele processo de visto, né, que a gente tava conversando. Exato. Ele foi 4 meses pra sair o visto e foi correria, vai pra lá, pega voo, tem que ir lá pra Rio de Janeiro, volta e tal. Então, Não, desculpa só te interromper, Claro. eu acho que às vezes confuso. tem alguém que tá assistindo e possa estar nessa situação de tipo assim, cara, não tenho inglês e tem uma entrevista, né, que acontece. Sim. E acho que é só legal enfatizar como que, cara, a primeira a gente tá muito perdido, a gente tá assim, Total. Nossa. mas tem que ir.
né? Cara, vai, Sim. né? Eu costumo pensar qual que vai ser a melhor história que eu vou querer contar quando eu for velho, né? Aham, Então, cara, ver a oportunidade, mano, vamos ter que fazer, né? Vamos ter sim. que aparecer, dar um jeito, né? Descobre na hora, mas acho que se arrepender de ter tentado é melhor do que não ter. Absolutamente, Então, absolutamente. E é uma coisa que é uma realmente fazendo que você entende, tá, então era isso, né? é, Claro, a gente tem essa dificuldade da língua em sim, si e muitas das vezes o entrevistador, tipo assim, não vai facilitar, ele vai falar igual a gente tá falando aqui, e, tipo, você que entenda, sim. né? Mas, cara, depois que tu faz uma, aí tu faz duas, né? Sim, você vai ficando mais tranquilo, assim. É, Você vai começando a entender a lógica, ver que não é aquilo tudo, né? E o sim. Big foi muito interessante porque quando eu entrei lá, você vê que tipo, todo mundo vem de fora. Tinha duas pessoas da Dinamarca lá, alguma coisa assim. Então, de 300 pessoas, tava todo mundo falando inglês de uma forma, com um sotaque. Então, acho que é importante era só tentar passar a mensagem. Não precisa, Uhum. ninguém estava se importando com o correto é pelo inglês. Sim. Isso é muito verdade, assim. Eu vejo, você tem lá fora mesmo, nesses escritórios, Uhum. cara, é o que tu falou. Tipo, a maioria é de fora. Sim. Então, meio que o inglês quebrado, o inglês com sotaque, ele é mais do que esperado. Sim. Tipo, todo mundo vai ter ali o seu sotaque, né? E tem essa. E realmente, aí você se sente, tipo assim, pô, a gente tá no mesmo barco, né? Aham. E é interessante, não sei se foi assim com você também, mas assim, os nativos em si, eles, tipo assim, cara, tu tá falando mais do que a sua língua já, tipo, Sim. o que que eu vou falar pra você? Eu nem falo português, né? Não acontece isso. Sim. Bom, em Copenhague eu nunca cheguei a falar dinamarquês com ninguém, só o oi, obrigado, né? Tipo, Aham. até logo. Mas quando você conversava com o pessoal que é de lá mesmo, os dinamarqueses, acho que a maioria fala inglês. Sim. Então era muito tranquilo. Eles falavam, não, você tá indo super bem. Eu lembro que os primeiros contatos eram tipo, não, minha primeira vez falando inglês, né? Qualquer coisa, desculpa. Uhum. Não, tá tudo certo. Sim. E com, Então e isso foi com, bem legal. e com o tempo você começa a aprender a parar de pedir desculpas, né? É, Tipo assim, cara, só falando, é isso, vamos pra cima. se você não entendeu, a culpa é sua. Exato, exato. Cara, que massa isso. Então, tipo, tu tava aqui e aí do nada, tá, eu vou mudar pra Dinamarca pra trabalhar simplesmente no Big. Pois é, Simplesmente. sim. Foi uma loucura. Eu não tinha muito preparo, assim, vamos dar um jeito, Uhum, né? Nunca tinha pensado em morar fora também, então não tinha muita ciência de como é que era. Questão de visto, foi tudo uma surpresa. uhum. Eu morei 2 semanas no hotel lá. Acho que todo mundo tem uma história Tem todo mundo, parecida é. disso, né? Então, até eu achar uma casa compartilhada com um local. Uhum. Então, assim, são várias mini dificuldades que eu acho que são interessantes de você vivenciar também. Sim, Daí eu fui lá, fiquei no Big mais ou menos um ano. É. sim. E daí depois eu tentei uma entrevista para trabalhar com visualização na 3XN, lá em Copenhague também. Um escritório maravilhoso. Sim. E a cultura bem diferente, assim, cultura de empresa. Então acho que foi bem legal por isso também. Aham. Como que é essa cultura? Como que vocês interpretam isso? Então, cultura de empresa, acho que o primeiro contato sobre cultura de empresa foi com a OSPA. Eles pregavam muito essa ideia do que, qual que é o intuito da empresa, o que a gente quer alcançar como grupo, né? Uhum. E você vê isso, você vê toda essa ideia permeando todas as decisões da empresa, né, os posicionamentos dos colaboradores, dos Sim. líderes, né? E isso foi bem bacana. E quando eu fui pro Big, acho que uma coisa que era muito clara é essa ideia de ser um pouco mais descontraído, né? Você trabalha, como é que é? You work hard and play hard. É. Meio que a pegada deles. Então você É. trabalha muito e na hora de festar também é igual. Então o pessoal era, assim, muito frequentemente a gente acabava fazendo uma hora extra e sempre tinha música, sabe? Aham. O pessoal tocando música, daí pedia uma janta e ficava lá e você dá risada e faz piada. Então, claro, você está trabalhando sério, mas não tem aquela sensação corporativa, todo mundo com Sim. pose, né? Ninguém vai fazer piada, né? Não, aqui é um ambiente de trabalho. Parecia muito mais uma relação tipo de universitária, pra falar a Aham. verdade. Esse ambiente mais tranquilo. E você gostava disso? Era, pô, eu acho que era bem legal. Acho que Sim. foi uma das coisas que eu mais gostei do Big, foi essa cultura da empresa de
ser uma coisa não tão séria, Sim. em termos de não se levar tão a sério. Você sabe que você está produzindo uma arquitetura de alto nível, você confia no teu trabalho, você sabe que você precisa performar de uma forma que é esperada, mas você não precisa, né, Virar um robô. virar um robô, colocar teu ego na frente disso, tipo, todo mundo tava unido, Sim. resolvendo o problema, né, ficando até tarde, às vezes, né, virando noite, acontecia. Aham. Então, esse senso de união foi muito bom, Sim. né, então foi bem legal mesmo. E como que é? Porque. é, Não sei Como como é é que que foi a tua chega? experiência, desculpa interromper, né? Não, não, assim, eu acho que é bem similar, mas ao mesmo tempo diferente, né? Porque, Uhum. enfim, outro país, Outra outra empresa. cultura, né? Os ingleses são bem mais sérios É, enfim. Mas eu vejo, assim, que quando... Até na questão do inglês, né? Quando tu chega pra trabalhar... Ah, então tu passou pela entrevista. sim. Beleza, pô. Isso foi. Aí tu chega lá, você tipo assim, cara, e agora? Como é que eu vou falar com esse pessoal? Tu chegou, tem alguma história assim, tipo, sei lá, alguém que você não entendia, ou alguém que realmente você não conseguia entender as Nossa, primeiras muito. reuniões? Muito. Nossa, eu não entendia ninguém. Eu caí numa sorte muito grande, porque tinha uma brasileira lá, que Aham. virou muito amiga minha, mora lá em São Paulo agora. E, cara, ela foi me abrindo as portas, assim, me mostrando algumas coisas, então foi. Nossa, me salvou, assim. Acho Sim. que ter o pessoal, o grupo brasileiro lá dentro do BI, foi uma Aham. surpresa, foi muito bom. Mas, assim, os primeiros contatos com o inglês do pessoal, você ficava, o que tá acontecendo? Você, uhum, é isso aí. Tu fica com vergonha de, tipo, perguntar duas, três vezes, Sim. aí você, tipo, é isso aí. É, O cara pode estar falando assim, eu vou sequestrar sua família. Não, vai, tá, beleza. sim. E tipo, Só concordo. aham. E tem alguns sotaques que eles são muito mais puxados, né? Sim, Não sei se tem muito contato de fora lá na Samar, ou lá onde tem. você está trabalhando, né? Mas tem algumas localidades que, cara, você tem que se desdobrar para entender o que está acontecendo, e Sim, pegar por contexto, né? E dizem que o sotaque brasileiro ele é um pouco menor, né? Um pouco menos, assim, sim. eu acho. Mais Dizem. fácil de entender, né? De É. repente, pra eles. Mas é isso, né? Tem essa experiência de, tipo, tá, cheguei aqui e E aí, agora? né? Como é Uhum. que teve, tipo assim, um onboard, assim, alguma reunião e que, tipo, tu tá, cara, não entendi nada que esse cara falou. Vamos pra... No geral, acho que estava bem entendível. Aham. O onboard foi tranquilo. Teve várias algumas reuniões durante a primeira semana, eles mostram como é que é o escritório, porque o escritório era enorme, tinha 300 pessoas lá dentro. Nossa. Então tem maquetaria, tem vários times em várias salas, né? Tinha fila para ir almoçar, então Ah, parecia um restaurante universitário, assim, às vezes. sim. Foi bem tranquilo. No geral, acho que com alguns colaboradores específicos você tinha um pouco mais de dificuldade de entender, mas acho que é normal. Normal, é. Mas no geral dá para se virar, assim. O pessoal É, né? fala bem, né? Mas você começa é, por exemplo, tem um cara que você não entende nada. Aham. Depois de, sei lá, 2, 3 semanas, você... Você Acho que começa eu a entendo. entender. Aham. Começa a entender esse cara É agora. engraçado como o ouvido deixa de ser seletivo, assim, né? É, E começa a ser mais adaptado. sim. Uhum. Cara, que foda. E aí você teve essa foi a sua primeira experiência em um escritório, tipo, muito grande? Ou A do OSPA, Brasil? a OSPA também não é um escritório tão pequeno, acho que agora eles estão Sim, maiores. Mas como era home office, né? Então não sim, tinha esse contato diário né, com o pessoal. sim. Na verdade, assim, antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu também já trabalhei em outras. Eu trabalhei com telemarketing, eu trabalhei Sério? vendendo computador. Cara, Então, teve história boa. Tu passou. acabei esquecendo, mas antes da faculdade eu também já trabalhei em vários lugares. Sim. Então, eu já tive contato já tive que me virar um pouquinho mais com vendas, eu era muito Sério? tímido, tive que aprender a vender cartão de crédito por telefone, tipo, putz, vai Caramba. do 0 ao 100, assim, muito difícil. Isso era, tipo, depois da escola, já. Depois do ensino médio. Então Aham. era naquela transição, assim, entre sair do ensino médio e entrar numa faculdade, né, que eu tava buscando muito a federal, então teve esse período Sim, de transição. Então foi interessante. Não foi a primeira vez que eu tive um contato com uma empresa, com um ambiente corporativo. sim. E daí quando entrou no Big, de fato, que eu vi que era uma empresa grande, mas que a cultura da empresa te permitia esse molejo, eu acho que foi Uhum. bem legal, foi bem legal. Sim. Tem, Tem... Pode falar. tem outras empresas, né, tipo, em outras direções que não tem tanto Sim, essa flexibilidade. sim. Eu vejo assim, não sei, eu posso estar errado, mas a minha visão é que a nossa geração realmente busca um lugar mais assim pra trabalhar, né? Acho que sim. Mas assim, cara, beleza, a gente pode ser sério quando é pra ser sério, Uhum. mas por que a gente não pode colocar música?
que a gente não pode dar risada, né? Sim, E as relações que você constrói mesmo, acredito que deve ter feito vários amigos, né? sim. E nessas, nesse processo. Mas eu acho que eu leio assim, não sei como que você vê. Você acha que é uma questão de, sei lá, nossos pais é tipo escritório, gravata e. Acho que varia também de acordo com a área, né? É. A nossa área de criação é um pouco mais tranquila. Acho que mesmo de antigamente, né? Mas Uhum. uns anos atrás, acho que já tinha um pouco mais de descontração. Eu acho que você compara, sei lá, com o pessoal de direito, não deve ser tão aberto. Contabilidade. Contabilidade. Putz, então. Né, eu acho Faz que sentido. tem cada área, assim, mas de fato, o que todo mundo fala é que as novas gerações estão cada vez menos preocupadas com essas formalidades, eu acho. Sim, exato. Sei Não, lá. enfim, eu vejo que é legal você compartilhar essa experiência, né? Uhum, Porque às vezes até muita gente me pergunta sobre isso, mas pra mim colocar pra fora é muito difícil, né? uhum, Então é legal como que tem muita semelhança, né? Eu vejo uhum. isso. Primeira vez que você chega no escritório, e aí tu vai falar com o cara, tu não entende o cara, e aí você, cara, e aí? Você, tipo, o que que eu fiz na minha vida, né? Às vezes dá vontade de voltar, né? Nossa, total. É porque, não sei como é que foi com você, mas assim, eu tava num lugar que eu não conhecia praticamente ninguém. Então, teve o time de brasileiros ali que foi um bom alívio, então a gente conseguia falar português, né? Ninguém Uhum. entendia. Mas pô, um ambiente novo, você tá descobrindo tudo sozinho, então muitas vezes bate aquela saudade. Não É, tem como. A comida também. comida. E aí que tá um ponto, né? Não é só o ambiente de trabalho. Você mudou de país, de Sim. cidade, de língua, e aí tu vai para um lugar que geralmente você vai, não tem amigo, não tem família. É, O trabalho é tudo muito novo, em outra língua. sim. Então, tipo assim, tudo que você poderia colocar de desafio é, tipo, numa palavra só, é isso, Acho que sim. né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É. Mas acho que é Mas legal. como que você vê isso? A gente passa, né? A gente realmente, eu acho que o trabalho te coloca numa rotina, assim, de tipo assim, tá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí meio que o resto ele vai se conectando, né? Assim, Uhum. bah, não tenho amigo, mas se você é aberto, você Uhum. começa a fazer contato, fazer amigos, né? No trabalho mesmo, né? Sim. Em si. E aí meio que vai balanceando, né? As coisas. Eu acho que é muito sobre aquele período de transição, né? Sim. Tipo, no começo é sempre estranho. Mas depois vai acostumando a rotina. Tipo, acho que você já se acostuma com a rotina, se acostuma com a comida, com o jeito do pessoal, Sim. né, trabalhar, festar. Aham. E daí, acho que em pouco tempo você já tá blendado ali. Bem dado, blendado. E você vê uma diferença muito, sei lá, alguma coisa que você vê. Cara, isso é muito diferente do Brasil. Questão de empresa, ou cultura, alguma coisa mais clara, assim, que você vê, cara, isso aqui nunca tinha visto antes. De cultura. É que vai de cada empresa Vai também, de né? cada empresa. Ahn, assim, eu acho que eu fui com um olhar muito puxado para arquitetura também. Sim. Então eu consegui notar um pouco mais essas questões de processo de arquitetura, de projeto de arquitetura. Uhum. Então, dentro desse espectro, deu para entender um pouco melhor como é que o escritório lá naquela região da Europa funcionava, pelo menos. Sim. Aqui, normalmente, se exige um pouco mais de conhecimento global do projeto. Lá, eles dividem bastante, né? Quase a especialização dos processos de arquitetura. Então, tem equipe que só trabalha com criação e vai até um determinado software. Depois, você vai para detalhes construtivos e como é que a gente vai levantar isso. Você começa a trabalhar com outro software. São divisões que não tinha aqui. O que achei interessante, porque o pessoal que trabalha com criação, normalmente você está resolvendo problemas um pouco diferentes. Às vezes os Sim. problemas são conectados, mas às vezes não. Acho que isso foi legal. Mas, eu não sei, acho que em termos de empresa, vem muito sobre o que o pessoal fala sobre empresas, na verdade, serem construídas por pessoas, né? Então, Sim. é claro que cada localidade vai ter uma cultura, mas são pessoas. Então, se você conseguir se comunicar, entender o que é, tentar entender de onde a outra pessoa está partindo e o que ela quer Sim. dizer, eu acho que parece que são formas diferentes de comunicar, mas assim, somos todos pessoas, humanos, então É. você está trabalhando de forma diferente, mas meio que dentro do mesmo domínio. Eu acho Sim, que eu sim. vejo mais dessa forma. Cara, concordo plenamente. Porque eu também tive essa experiência de, tipo, você pensa, cara, como que eu vou
como que deve ser trabalhar com um gringo, Uhum. coisas bem muito assim, iniciais, básicas. E aí tu percebe, tipo assim, cara, é uma pessoa igual, eu igual todo mundo, sabe? Tem um cara que é mais fechado, tem um cara que é mais aberto, tem um cara que é mais chato, esse aqui parece que me odeia, aquele lá, Sim. né? E É. personalidades. E aí você lidando com culturas diferentes, né? Mas até mesmo como processo, se você parar pra Sim. pensar, né? Então, às vezes, o Ander tava até comentando na D2 ali, né? Que o processo que ele foi vendo com o pessoal de fora era um pouco diferente. E pode ser que seja mesmo. Mas acho que você partindo da ideia de entender, tá, o que que essa pessoa quer visualizar? O que que ela quer entender com essa primeira entrega, né? O que que ela quer Sim. alcançar com isso? Você dissecar o problema até entender o que que de fato qual que é o problema e qual que é a solução que você Sim. precisa entregar nesse momento, né? Então, o processo pode ser diferente? Pode, né? Mas você está resolvendo um problema para a pessoa quer uma solução, como é que a gente chega lá. Se Exato. você aprende a conversar e tateando, você vai entendendo como é que funciona, né? Eu acho que é... Sim. Pá, muito tão importante isso. Eu acho que a gente vê como, você pode ver como é esse alinhamento de expectativa, Aham, né? é, Então, o cara tá, você tá me briefando aqui, sim. eu acho que é mais de realmente entender o que que tem na sua cabeça, Uhum, né? O que que você quer disso, né? sim. É, E isso é conversando, né? conversando, exato. Então, Exatamente. você tem que entender a pessoa. Eu acho que se você tem esse interesse de entender o que que a outra pessoa está querendo, o que ela está Sim. pensando, acho que flui tudo bem. Em algum momento dá um barranco ali, mas tá Sim. tudo certo. O ponto que eu vejo é como é importante essa, essa habilidade de lidar com as pessoas, Uhum, porque uma vez que a gente realmente aprende e começa a entender que cada um é diferente, que você tem que alinhar as expectativas, cara, você vai trabalhar em qualquer área, em qualquer lugar. A gente trabalha com pessoas, é, né? E isso realmente vai, tipo. E aí tira a barreira da língua, você, tipo assim, tá, o que que essa pessoa quer? Deixa eu entender. A língua ainda é uma barreira, ok. Mas assim, né? De perguntar, eu acho que uma coisa que se cobra muito lá fora é a comunicação, né? sim. Não sei se você passou por alguma coisa assim. No Big, eles são conhecidos por serem loud, Ah, né, eles são sempre abertos a falar, a dar feedback. Então, uhum, é um pouco de cultura até. Eles dizem que o Big é um escritório americano dentro da cultura dinamarquesa, lá, nesse sentido. sim. Porque os dinamarqueses são mais Eles quietos. são mais sóbrios, são mais tranquilos. Assim, eu trabalhei depois na 3XN, que é um escritório praticamente dinamarquês. Tem bastante gente de fora, mas a cultura é muito mais forte assim sobre a Dinamarca. E você nota a diferença, né? Tem jeitos diferentes de lidar com o problema, Uhum. e isso é engraçado de entender. Desculpa, eu não lembro da pergunta. Não, não, é essa linha. A gente vai indo, Vai indo, puxa é, aqui, vai. vai, É. e é isso que é legal, que o pessoal gosta de ouvir as histórias, sabe? Uhum. enfim, sem listinha, Vira uma sem, conversa. Vira uma conversa. sem uma conversa. É, É uma é uma conversa. conversa. É uma conversa. Mas interessante isso. Então, assim, eles se veem como mais americanos porque eles são mais, tipo, loud mesmo, tipo... Eu não sei se eles conscientemente se veem como, Ah, sim, claro. mas o jeito deles é um Sim. pouco mais expansivo. Aham. Hum, E você tem uma preferência, assim, o workflow, assim, como que você gosta de trabalhar, hum. uma coisa que você viu lá que, tipo assim, esse ponto é muito legal, o jeito que eles fazem as coisas. Tem algum exemplo de processo ou, enfim, maneira de trabalhar que você experienciou e você traz para hoje? De visualização, Eu ou acho, também, assim. acho que workflow, assim, sabe, Uhum. no trabalho no geral. Bom, eu percebi que lá eles são mais setorizados sobre o que cada pessoa faz dentro da empresa, né? Acho que uma empresa grande, acho que Uhum. faz sentido, você gera mais eficiência. Sim. Então, tinha algumas coisas que eu gostava muito de participar dentro da OSPA, por exemplo, que Sim. você tinha contato um pouco com os novos negócios, né? Como é que o pessoal estava fechando. E é legal porque muitas vezes, dentro dessa área de novos negócios, quando você está conversando com o cliente, você entende um pouco melhor o que ele quer, né? Porque não teve o telefone sem fio ali, né? Então, você ouviu o cliente, você ouviu da boca do cliente, então você já Sim. está um pouco mais claro às vezes, então o teu trabalho é um pouco mais assertivo. Então, acho que tem algumas coisas assim eu senti um pouco de falta no Big, Uhum. né, que você tem muito mais intermédios, é muito mais estruturado. Na 3XN também. Sim. Mas uma coisa de visualização que eu achei bem legal foi entender os métodos de como os estúdios trabalham com visualização de arquitetura com os escritórios de arquitetura.
que era uma coisa que eu não tive contato até então. Aqui a gente, no Brasil, é muito mais frequente que os estúdios trabalhem com real estate, né? Com lançamentos. Então acho que o processo é um pouco diferente, porque você está preocupado com outras coisas. Você tem, a câmera ela tem que, né, ser de um determinado formato que mostre muito melhor o espaço. Nem sempre você vai poder encher de gente na imagem, né? Os detalhes são importantes, porque tem questões legais também. Então tem muito mais validações, né? Então, quando você faz a imagem para o escritório de arquitetura, então para o BIG, 3XN ou qualquer outro escritório, eu estava dando uma olhada, né? Como é que o pessoal fazia essas devolutivas, né? E são muito mais rápidas, frequentes, com coisas muito mais em rascunho. Então, foi lá que eu tive contato com os sketches, os drafts, né? Que você só envia ali, tem uns brushes e umas manchas, e acho que é aquela ideia, né? Em algumas vezes. Então, esse processo de produção de imagens para escritórios de arquitetura foi uma coisa bem legal, que eu não tive contato até então, foi lá que eu vi. E agora a gente adotou aqui também, né? Então... É mesmo? Sim. Então você tem o stage, o concept stage, Sim, sketch. isso. Depende do cliente. Exato. Né? Então, quando a gente trabalha com lançamentos, que também é o que sai bastante, né? Você tem mais validações, as etapas são um pouco mais controladas. Sim. Mas a gente também trabalha com alguns parceiros de arquitetura, por exemplo, a FGMF. Sim. E ali a gente faz essa etapa que é um pouco mais rápida, né? Você não tem um mês para produzir a imagem, você tem 7 dias. Então, como é que a gente acelera isso? As devolutivas são muito mais rápidas, os primeiros lançamentos são conceituais, é só a ideia, né? Sim. Até, inclusive, como no livro do Mir, ele tem vários sketches, você vê que são super brutos, né? Às vezes até com marca d'água do Shutterstock, do Valve, né? Então, como que é da sua cabeça, assim, o que consiste um sketch? sketch é a ideia. Né? Então, você tem um projeto, a partir desse projeto, qual que é a ideia que você vai trabalhar em cima disso? Você vai querer realçar a fachada, você vai querer realçar o uso do programa, ou, né, algum espaço específico. Sim. Né? Como é que muitas vezes para você realçar a forma do projeto, você, né, utiliza luz, então aqueles reflexos, né, que você produz bastante também. Então o reflexo muitas vezes acaba ajudando a dar um tipo de formato, a iluminação direta. Assim, são tantas possibilidades de você mostrar o projeto que eu acho que é uma das partes mais gostosas de produção, né? E é achar qual que vai ser a tua intenção, o que você vai querer mostrar com o projeto daquele escritório. Então, Legal. Eu imagino dessa forma, né? Sim. E você concorda que nesse processo, os elementos importantes, que é o que você acabou de dizer, é basicamente ali câmera, luz, Sim. e composição, assim, num nível muito básico, né? A câmera você está compondo, mas a câmera e luz é realmente o negócio principal. E aí não vai ter refino. Não vai ter refino, né? O noise lá em cima. Sim. Mas a composição acho que é uma das coisas mais importantes, eu acho. Porque se você tem uma luz e a fotografia, né, já trabalha com a composição em cima. Isso. Mas você pode ter a mesma iluminação com, sei lá, o formato da imagem diferente e já perde a intenção inicial, sabe? Isso. Então, às vezes até te quebra um pouco, né? Porque você faz um sketch, um concept ali com um formato retrato, né? Batendo certinho no terço ali com a composição, com uma vinheta. Bota em landscape, né? Putz, dilui a força da imagem, né? Mas daí vem aquela história do churrasco que você falou na D2, né? Sim. Né? Todo mundo que vai gostar da carne do mesmo jeito que você come, né? Sim, exatamente. Vai ter sempre no churrasco o cara que gosta de bem passado. Exatamente, deve ser fácil. Tem que lidar com a pessoa, né? Você vai mandar a pessoa pro inferno? Não vai, mas tem que, né? E, cara, muito legal trazer esse conceito, porque também, enfim, uma coisa que eu experienciei, né? E agora faz parte do meu workflow em si. E, cara, é tão massa. Por quê? E aí você, enfim, me corrija, me dê a sua opinião, o que você acha. Mas no processo de concept stage em si, que tem que ser rápido, né? Você não vai ter refino e não vai ter, enfim, até as texturas, você pode usar de libraries, as coisas assim, tipo, muito rápida, né? Mas como que te ensina a realmente ver os pontos importantes? Porque você vê em uma imagem, cara, iluminação, câmera e composição
é o mais importante. E isso é feito no começo. Uhum. Então, tu começa a realmente criar uma dinâmica de, tá, eu tenho que fazer 5, chegava a fazer 10 sketches num dia. Uhum. Tem que fazer 10 diferentes ângulos com diferente iluminação. Tu começa realmente a treinar o olho, tipo assim, o que é importante? É. Tá, é aqui, aqui, aqui. E aí você... porque às vezes a gente se pega refinando o pelo do cachorro que tá lá na Sim. entrada. E tipo, cara, e aí de repente a iluminação nem tá tão boa. Uhum. Sendo que é o básico lá do começo, né? Sim. Então, esse até é uma coisa que eu até estimulo assim pra galera brincar, que é esse processo de sketch, né? Tipo assim, Sim. Não leva tá, tão a sério, né? exato! Cara, exatamente isso. Tu tem essa. É como se você estivesse lá, e você pegou a câmera e você começa a brincar, Uhum. né? Aqui será que fica legal? Aquela luz. Essa exploração muito importante, né? E é divertido pra caramba. É Acho que é a divertido. parte mais divertida Sim. do processo. Pra mim, pelo menos. Sim. Né? E depois você vai refinando, né? Tipo, deixando finalizado. Mas Sim. é muito legal. Encontrar novos jeitos de mostrar o projeto Uhum. porra, acho que é a parte mais massa. Cara, é muito legal mesmo. Tu vê ele, tipo assim, tá, esse aqui, dependendo do projeto, né? Uhum. Esse aqui eu vou tentar achar uma foto no Google ali pra tipo, mergear, É. e depois resolve, né? Depois, Sim. beleza. Enfim, sempre quando tem filme é um desafio, né? Filme? É. Porque daí tu mais pira difícil. muito no começo e aí, agora eu tenho que fazer uma simulação de um foguete. Tem que ligar pro Elon Musk, olha, como que... Como é que os aviões vão encaixar aqui nessa cena agora? Exatamente. Mas muito legal esse ponto, porque eu vejo também, sabe, quão importante é. Você começa a valorizar e você começa a colocar esforço nos pontos que realmente são importantes, né? E essa dinâmica de tipo assim, cara, se tu não tem tempo, não sei como que vocês fazem, vocês aplicam no final um filtro ali, para dar uma estilizada e não pro cliente também não ver detalhes, porque a gente não quer, você não quer que o cliente olhe, né? Tipo, Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre a aplicação dos filtros. Eu acho que tem vantagens. A gente não costuma fazer isso porque, como com os clientes em que a gente tem esse processo super rápido, a gente precisa bater muitas informações de uma forma rápida também. sim. Então, a textura tem que acertar o mais rápido possível, a geometria também. A gente não coloca tanto filtro, porque a gente já quer que venha uma devolutiva pontuando algumas coisas. Uhum. Tipo, essa madeira eu acho que talvez não seja ideal, já Sim. troca. Então acho que ganha um tempo nisso. Ao mesmo tempo, eu entendo o valor de você dar uma manchada de Sim. sketch só pra fazer a ideia, né? A gente não faz tanto isso. Sim. Mas Mas, estamos sabe, curiosos. eu vejo que depende muito do. E aí que entra aquela questão, né? Cara, se a gente não é flexível, então, assim, cada cliente é um cliente, cada projeto é um projeto. Então, se você pega e se congela nesse workflow, e aí o cliente fala assim, pô, mas eu queria ver ali porque é importante pro projeto. Não, tem que ter filtro. Eu acho que é de entender. Tanto é que, falando de mercado brasileiro, Uhum. eu acredito que deve ser um desafio enorme de colocar esses concept stage, porque a gente, enfim, o mercado não está acostumado com isso, né? Sim. Realmente deve ser difícil e pelo jeito vocês encontram clientes ali que realmente, tipo, isso aqui funciona assim, vamos brincar, testar. Não é todo mundo que topa, né? Isso. É um processo bem específico, bem peculiar. E também mesmo, a gente trabalha muito com FGMF. Sim. E foi um escritório que quando a gente trouxe essa ideia de trabalhar com esse processo também, assim, teve uma adaptação. Sim. Acho que não é o que normalmente os estúdios fazem aqui. Então, a gente foi descobrindo ao longo do caminho também. A gente viu que muitas vezes não vale tanto pirar muito, dependendo do projeto, para entender o que precisa ser mostrado. Uhum. Então, acho que é bom esse lado do background da arquitetura para você entender o que eles estão precisando evidenciar no projeto, o que estão precisando mostrar. Claro que a gente se apaixona por uns ângulos de detalhe, as teleobjetivas, né? Mas às vezes não é sobre aquilo, né? Então, Sim. tem vários sketches que vão embora, mas assim, faz parte, né? Afinal de contas, é uma apresentação, vou mostrar para um cliente, ele precisa mostrar os aspectos específicos. Então, teve muito esse período de adaptação e cada escritório acaba trabalhando de uma forma mesmo, né? Sim. E o escritório precisa te dar essa abertura. Exato. Isso que é muito legal.
E é difícil achar, né? Uhum. Eu acho que é muito mais fácil você achar um escritório que vai fazer aquele microgerenciamento, né? Pá, Isso. troca essa cor da boina da escala humana, porque não gosto dessa corzinha, sabe? Exato. E às vezes num primeiro contato com as imagens, porque tipo assim, tá, mas e o resto? Tá É. certo? É isso, né? Tipo. Então, daí, com esse escritório, talvez valha mais a pena você colocar o filtro, né? Exato, cara, exato. É muito de entender, conversando com as pessoas, assim, eu começo a entender como que o importante é você resolver o problema da pessoa que está Sim. ali te procurando, né? E aí, ok, você tem um workflow, você tem um processo, mas construir essa relação com o cliente é muito mais importante, porque de É. repente tu começa a fazer com que ele confie em você mais. Uhum. E de repente lá na frente você tem essa abertura, olha, se a Sim. gente testar fazer concept, como é que é isso? Ó, é assim assado, fiz aqui pra você ver e tal. Pô, isso aqui ia agilizar muito pra aprovação, sei lá, de fachada ou algo muito mais, É. né? Isso acontece muito. Porque acho que tem essa ideia de que você precisa ter o teu processo, ele é imutável, você não pode mexer. Tipo, é legalmente blindado, não fazendo mais nada. É isso aqui. Sim. Daí você vai encontrar um cliente que, poxa, ele queria testar mais uma câmera aqui, mais um negócio aqui. A gente tem um cliente que ele também é fotógrafo. Olha Então ele só. gosta muito, tipo, ele deu muito input muito bom, assim, né? E se a gente seguisse os nossos processos cerradinho, certinho, a gente ia perder muita imagem, que ficou Sim. muito bacana. Então acho que tem que ter essa flexibilidade também, né? Claro, Claro. dentro do limite, Sim, né? Mas tem que ter essa abertura, eu acho. sim. Você tem que saber que, assim, projeto de arquitetura, cara, vai ter revisão. É. Vai chegar uma hora, alguém vai trocar a chaminé do lugar, vai É. mudar o guarda-corpo, normal. Você tem que se virar. Nesse ponto eu vejo como que realmente o comecinho ali, e aí, principalmente quando existe o concept stage, Uhum. é realmente mais legal. Porque depois tu vai começar a refinar e tal, ok, vai ter o processo de pós-produção que também é prazeroso, né? Sim. É legal. Mas depois é update. Tipo assim, ó, isso aqui mudou, aquilo lá mudou e pá e tal. E esse primeiro contato em qual vai ser a luz, qual vai ser, sabe, a câmera, essa externa, o que tem no entorno, o contexto, né? Eu não sei como é que é com você também, mas a etapa de sketch muitas vezes começa no Photoshop, né? Também, às vezes né, de você ter ali esse é um exercício que eu acho que é interessante, eu não faço muito, Uhum. mas como que é essa exploração? Às vezes tu pega footage e, tipo, brinca ou desenha mesmo. Cara, teve uma coisa que eu vi na 3XN que eu achei muito legal, porque lá na 3XN, eu acho que não cheguei a comentar, mas eu entrei pra fazer imagens e tinha uma equipe só de imagens lá, né? Então eles... Sério? O pessoal, assim, o meu supervisor, né, ele era conhecido de um cara que já tinha trabalhado no Mir, então todo mundo já meio que se conhece, sabe da produção do outro, e você vai absorvendo várias coisas diferentes, né? Uhum. E um dos caras que era mais próximos ali da minha estação de trabalho, ele tinha trabalhado na Zoa, Sim. Zoa 3D, e ele era muito, cara, ele era muito foda. E teve uma vez que a gente tava fazendo uma etapa de sketch, ele começou a fazer no Photoshop. Daí eu fiquei, cara, que maluquice, Tipo, né? desenhando? Ele pegou, abriu o Photoshop, colocou assim, o projeto era perto de um rio, então ele achou uma imagem do rio lá da Alemanha, acho que era Berlim, Uhum. né? Colocou ali no primeiro plano, viu mais ou menos o modelo arquitetônico nem estava pronto, né? Ele viu mais ou menos como é que ia ser, fez umas caixas ali, pintou aqui vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro e tal. Colocou um céu, aquele céu de tempestade, né? Uhum. Tipo, aquele sunset que tem uma tempestade no céu preto, sabe? Ah, sim. Em que tem a iluminação do sol, Isso. mas o Fundo céu escuro, tá né? bem escuro, isso. Aham. Então, daí ele apresentou isso aí pro time de arquitetura e vendeu. Depois acabou, daí veio o projeto, ele atualizou a imagem, e daí, tipo, você transformou na imagem final a partir de um sketch que começou no Photoshop. Eu achei Que incrível isso aí. Que incrível. É. E aí hoje você brinca assim, vou testar. Não tanto quanto ele, né? Sim. Eu acho que tô chegando lá, né? Mas, acho que a ideia é a gente explorar algumas coisas muito, de uma forma... Novamente, depende do cliente, Sim. do projeto. Mas a gente tenta ao máximo explorar Sim. uns conceitos e trazer de uma forma diferente e tal. São maneiras de representar, às vezes, acho que deve acontecer com você também. Às vezes tu tem uma ideia na cabeça Uhum. e fazer aquilo se concretizar no software são muitos passos em que Sim. você, tipo assim, não, mas espera, é algo assim, né? E você quer rabiscar e quer, enfim. Mas isso é muito importante, né?
querendo ou não, acho que por conta do treino, que você pega a câmera e vai explorando, né? Você já tem uma ideia do que você vai querer trabalhar, né? Então tem aquele projeto do FGMF que você estava vendo ali no quadro, Aham. né? Das lajes, assim, meio stacked. Sim. Eu lembro que eu tinha teve um sketch que eu fiz que ele tava todo roxo. Né? E era muito claro, assim, eu quero a imagem roxa, eu quero que essas lajes com guarda-corpos elas fiquem reluzentes, né? Então é aquele final de tarde, bem pro final. Então eu fui dar uma olhada ali na localização, dá pra fazer, né? Vai ser ali um sol do inverno, dá pra puxar. A gente sempre dá uma. Não, isso aqui vai ser no ano. Você vai mudando ali. Um pouquinho. No ano 20.457, no mês 20, e, tipo, só pra validar, E né? daí deu boa, né? Daí você, fiz o sketch. Pô, ficou muito massa. Daí você manda lá. Não foi selecionado, mas tudo bem. Aham. Né? Mas, tipo, foi um treino, foi uma coisa nova. Sim. Num outro projeto eu fiz um sketch que já tava todo roxo, com mais ou menos a mesma ideia, e daí passou. Olha Então, aí. dessa escadinha, né? Você vai treinando e vai achando explorações Sim. que você gosta. Né? E, É mais quão incrível, né? Às vezes você tem essa limitação da parte do cliente, tipo assim, não, o que a gente quer é isso aqui mesmo. Mas você acaba criando realmente uns frames, umas imagens tão assim legais que você fala assim, ai, vou salvar aqui junto só pra tipo. É. Às vezes você manda também. Pega esse sketch aí. Legal. Pega aí, é legal, exato. Que legal esse processo. Isso, a importância de você pensar a imagem antes de você pegar no mouse, né? Isso. Eu acho que isso é legal. Até tem no livro do Mir lá uma imagem que eles. Algumas situações que eles estavam, né, explorando, e daí. Eu tava pensando nessa luz, mas eu não tô conseguindo acertar. Daí ele foi lá e fez uma pintura, né? Não sei se você chegou a ver, mas ele fez uma pintura e daí depois ele passou pro. Concretizou no render. Sim. Então acho que tem muito disso. E eu acho que isso também é bem legal. De fortalecer a ideia de não fazer o camera override. Eu não tenho. Sim. Eu ia dizer que eu não tenho nada contra, mas eu sou meio contra. É tipo, você perde esses claros escuros muitas vezes para criar composição quando Uhum. você faz essas entregas em camera override, né? Todo em toon, Ah, sim. sabe? O Clay, né? O clay. Mas todo branquinho, só com as linhazinhas, Você fala sem sem textura nenhuma. textura, é o Clay Isso. mesmo. Sim. É. É porque para incorporação, eu não sei se foi. Eu entendo um pouco do valor de você validar isso com clientes de incorporação, mas você perde tanta informação que eu acho uma pena, sabe? Exato. Que o sketch te traz. Exatamente. E às vezes você tem ali ah, uma cena, uma imagem que com o Clay tá funcionando, a iluminação tá funcionando show. Sim. E aí quando você libera a textura, vamos supor, são texturas escuras. Uhum. Puta, agora eu vou ter que mudar tudo. Não ficou tão legal, né? É. No Play tava muito mais massa. Sim. Aconteceu várias vezes. Então. Eu acho que olhar os dois lados, né? Uhum. E ter essa experiência com o sketch em si, concept stage, e também tem essa experiência com o Clay, você vê que começa, tipo assim, olha, e não é que um é perfeito e o outro tem lados positivos e negativos, né? Sim. Sempre. Mas eu concordo com você, tipo, tem realmente esse estágio, é como se você adicionasse mais um estágio que porra, às vezes tu faz um sketch ali que tá tão legal, a luz tá tão legal que o cliente, cara, é isso. Tá, o que tem que refinar? Vai mudar isso, beleza. Mas é essa luz, a tonalidade das coisas, das texturas, é isso. Então, você já vai muito mais certeiro, né? Realmente. Eu acho que ajuda a vender a imagem. Sim. Se vai ser uma cor, a cor vai estar predominante daquela forma, Sim. né, com aquela composição. Acho que é bom. Não, fazer cara, sketch. muito bom esse papo dos concepts em si, porque Sim. é uma coisa que eu experienciei e agora você falando isso, você também veja legal. Você já teve contato com isso quando você estava trabalhando aqui no Brasil? Não, nunca. Também era na etapa mais segmentada, assim, de Isso. validação. Com Clay mesmo Aham. e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu realmente tive essa experiência Fica tipo, de... nossa, como é que eles fazem tão rápido isso? É. Ficava assim. E eu, assim, tu tem que fazer aqui essas 5, 6 opções Uhum. e pra hoje. Eu falei, não, peraí, Oh, como assim? sim. E você começa, tipo, realmente aprender a ser dinâmico, a pensar, tipo assim, o que é importante? É isso, aquilo. É. E agora até me pego numa situação em que pra mim parar e, tipo assim, eu vou gastar meia hora aqui tentando achar um bloco e tal. Já é uma cobrança, tipo assim, não, tu tem, cara, tinha que estar muito mais rápido, muito mais dinâmico, né?
Então, de novo, não tem perfeito, né, e errado, mas tem pontos positivos, assim, numa produção, assim, num workflow de trabalho, esse processo dinâmico te ensina muito em como eu vou encaixar como eu vou representar essa arquitetura Sim. da melhor maneira. E eu vejo assim, da mesma maneira que você tem igual você falou, né? Tipo assim, às vezes antes de antes de estar no software em si, a ideia em si, eu acho que é muito importante, mas também acontece muito, não sei se com você, tipo, a exploração no software em Total. si, tipo assim, às vezes a gente tem uma coisa boba que assim, a câmera é essa, tipo assim, se moveu 1 milímetro, nossa, meu Deus. Tipo, cara, sabe? Tipo, claro, tu não vai mudar a câmera depois que já tá lá aprovado. Não tem como. Mas nesse começo, o quão importante é essa liberdade de, né, tipo assim, tá, e se eu fizer uma coisa do topo, Sim. dentro do carro, enfim. Vai testando. E vai muito pelo projeto, né? O Sim. contexto em si do projeto. Tipo, tá fazendo uma arquitetura que ela conectada com o mar. Cara, tu já tem várias ideias Total. da água, metade, enfim, o reflexo que o sol vai ter no Uhum. mar, né? E nesse contexto. Acho que o contexto ajuda muito ou atrapalha também. Tem muito disso. Eu acho. Sim. Quando a gente pegou um projeto ali em Balneário, né? Uhum. Pô, cara, tipo, vamos mexer com esse skyline, vamos pegar o mar, né? Vamos pegar a areia. Sim. E tem um monte de sketch, assim, e a gente tenta pegar a foto do balneário pra fazer o sketch que encaixe mais, mas acabou saindo um dos sketches que inclusive tá na parede ali. Uhum. Na praia, acho que é lá de Dubai, sabe? Ah, é aquele que eu tô vendo ali, né? É, aquele lá. Eu vou colocar aqui pra galera ver. Verdade, eu não falaria que era Brasil. Pois é. Tipo, a praia não parece tanto, mas tem um skyline que tá ali, Sim. então... poderia ser também, Sim, mas não é uma coisa que você bate o olho e você já vê, assim, isso aqui é balneário. sim. Mas é dessa tentativa de cada vez explorar um pouco mais. Não, incrível, É muito incrível, legal. incrível. E aí depois do Big você foi pra 3XN, Isso. em que você teve mais esse contato com a visualização em si. Entrei como estagiário de visualização. É mesmo? Uhum. Então na Big você era estagiário de Tudo. de tudo. Pô, faltou café, não. Não, café não. Já limpei a máquina de café também, né? Aí, ó. Isso a Globo não mostra, né? Mas isso foi por minha vontade. Sim, sim. Eu também tinha essas coisas assim. Às É, vezes tava lá na cozinha, né? porque daí você vai pegar lá e daí, tipo, acabou o leite. Aí você, então beleza, Eu vou troco embora. aqui. Exatamente, não, troca aqui. É. Às vezes eu me pegava, tipo, na cozinha lá, limpando. E. Tipo, a gente tinha uma máquina de café lá que, tipo, enchia a, a, O depósito. o depósito, Aham. né? E aí, tipo, a galera ia lá, não tá funcionando. E agora? Eu vou pra outra máquina, né? É. É só tirar. Pô, não, às vezes tipo, eu lembro que acontecia, ia lá e não tava funcionando, eu, tipo assim, cara, por que não tá funcionando? Aí abria a máquina, nem podia. Abria a máquina, tipo assim, tá, tipo, até errado. Tem lugar que eu acho que não te dá essa abertura, tá? Lá no Big era mais tranquilo, mas... Às vezes, tipo assim, às vezes eu lembro até um dia que, tipo, a máquina, limpei o depósito do café, e não tava funcionando mesmo assim. Falei, caramba. Aí eu precisei no YouTube, tipo assim, isso assim, lá no meio do dia, assim, né? Precisei no YouTube rapidão A assim. entrega comendo lá atrás, limpando a máquina de café. Então, aí eu joguei no YouTube assim, tipo assim, no modelo da máquina, né? Aí o cara, tipo assim, olha, se você entrar aqui atrás do cabo, tem um botão de reset. Resetei a máquina e, tipo, funcionando. Daí aí eu, tipo, voltar pra minha mesa, todo mundo assim, onde você pegou o café? Arrumei lá a máquina, né, galera? Agora pode ir lá. Tipo, Exatamente. eu acho que é um exemplo assim bom, mas mostra, tipo, proatividade. Tipo, pô, não tá funcionando aí, eu vou, tipo, então beleza, né? Sei lá, acho que é muito personalidade também. Sim. E tem dia que você também tá numa, tipo, vou pegar outra máquina. Né? A Exatamente, cabeça tá tão exatamente. cheia assim que você, não vou mais. Não, e acontece muito de, tipo, isso ser uma forma de desligar de um problema lá, né? Sim. E, tipo assim, às vezes tu só precisa de um momento, assim, um respiro, né? Cara, ter o escritório físico é a mesma coisa. É, Toda hora eu levanto assim com o Eric, vamos. O que nós vamos fazer desse lado aqui? né? E esse espelho, que tamanho que vai ter que ter aqui? Então acho que é bem legal poder se desligar também, né? Com esse tipo de Sim. coisa, né?
Tem assim, muitos eu já ouvi muito essa questão do ócio criativo, né? Uhum, Onde sim. você realmente desliga, tá, aquele problema tá lá, deixa, tu foca em outra coisa e inconscientemente você vai pensando em como resolver aquilo, né? Uhum, Aí até o Gustavo da Du comentou no podcast que a gente gravou e tem até uma indicação de livro, né? Muito legal. E eu não lembro agora o nome do livro, senão eu falaria, mas eu vou colocar aqui. Que tá na é sobre descrição, tá na isso. descrição. É sobre isso, sabe? Você ter Uhum, essa dar esse respiro e para mim era arrumar a máquina de café, sim. é, tipo outra coisa, às vezes chegava a caixa de café, tipo as caixas, né, para tipo com café dentro. Uhum, E tipo assim, lá tinha a Olivia que realmente cuidava do escritório. uhum. E aí tipo assim, não, deixa eu pegar. Eu pegava lá, abria e tipo assim, ia fazer um unboxing das caixas, tipo, Sim. Aqui estão as cápsulas. tipo, era tipo, os pacotes de café mesmo, né? Uhum. Aí, tipo assim, era prazeroso de pegar os café e, tipo, onde vai guardar? É ali. E, tipo, fazer, tipo, encaixando, sabe? Sei lá, Faz uma cara. composição de café ali. Sabe? Tipo, É legal. uma... Sim. Cara, o livro do Mir é sensacional porque ele tem várias dessas jogadas também. Aham. E eles falam que, mano, tipo, antes de você ser o visualizador, eu era, sei lá, né, eu era mecânico, eu era artista disso aqui, né? Sim. Então, eles pregam muito isso, eu acho muito legal, né? Você não ficar vidrado, fritando no computador, né? Você também tem que, É. tipo, vai te vir ideia de você explorar, né, a vida. Sim. Às vezes é um pouco difícil, tem umas entregas que às vezes É. te param um pouquinho, mas você tem que saber que isso é importante também. Eu acho que isso é bom, Exatamente. né? Eu vejo que tem. A gente fala muito disso, né? De viver o mundo real, Sim, explorar e tal. E trazer isso pro trabalho. Mas a gente entender também que tem projetos que, cara, é realmente você fica preso, você tem ali uma limitação sim, e olhando para o mundo real, você fala assim, cara, isso aqui é negócio, eu preciso de caixa, eu preciso de dinheiro para fazer acontecer. sim, E você entender, né, tipo assim, cara, talvez no próximo cliente, ou você mesmo começar a identificar, cara, eu vou focar mais nesse tipo de cliente que vai ter me dar mais liberdade, né? uhum, E é só para, tipo, realmente deixar claro e que o dia a dia também. Às vezes tu pega, tipo assim, pô, que tédio esse projeto, cara. Sabe, tô aqui 3 meses já, não sai do lugar. E às vezes você vê o time, né? Tipo assim, sim, pô, gente, vamos lá, vamos resolver isso aqui só pra, sabe? E aí que entra a importância que eu vejo desse ambiente descontraído, é verdade. né? Tu já tá na pressão, tu já tá ali, às vezes, o projeto que tá, sabe, saturado, todo mundo, e aí, tipo assim, pô, começa a brincar, sabe? Enfim, é você colocar ali uma música, ter esse. Porque se tu fica preocupado muito, tipo assim, sempre com tudo, Sim. Fica muito sério, né? Você fica meio bitolado, eu acho. é, Acho que é importante você ter uma liberdade de fazer uma piada, né? Sei claro, lá, dar uma zoada. sim, Eu acho que, pô, acho que é só. Tem momentos. Mas eu sim, acho que, no geral, assim, acho que é só ganho. claro, Eu cara, sinto, pelo menos. sim. Eu acho que é muito. É legal quando você trabalha com diferentes culturas, né, em É. si. E tu vê que o italiano, ele é mais loud, né? Aham, sim. Pá, e tal. Eu lembro que eu trabalhava com italianos Uhum. e a Cláudio, a Sara, a Federica. É engraçado como que às vezes tá lá e aí, tipo, alguém liga. Laura, Tipo, do nada, e assim, Aham. muito engraçado, né? E aí tu vai lá, tipo, pô, tem aquele cara ali que ele sei lá, alemão, E mais já é fechado. mais fechado e tal. Aham. E aí eu acho que entra muito disso, de você respeitar, né, cada Entender a pessoa, personalidade. né? É, acho que faz parte. E mesmo a pessoa sendo um pouco mais séria, ela vai se. Se o contexto te Sim, dá um pouco, ela vai se soltar em alguns momentos também. Então, isso era interessante também, porque eu acho que existem subsetores e subculturas também dentro das empresas, né? aham, Porque lá na Trexen, na 3XN, você vê que é um ambiente um pouco mais sério. uhum, E tudo bem, né? Mas você ainda vê o pessoal soltando uma piada ou outra, né? O pessoal de visualização, eles eram um pouquinho mais soltos ainda. aham. Então a gente volta e meia dava risada, assim, ficava soltando piada e daí você pensa em, bah, será que o pessoal não tá curtindo, né? Porque
Porque a gente tá lidando com a imagem, né? No projeto o pessoal Sim. tá ali, tipo, tenso. Uhum. Você tá fazendo a imagem, então só tá deixando aquele bonito, né? Então Sim. você tinha um pouco mais de liberdade também pra fazer essas piadas. E lá na 3XN isso é uma parada nossa, Uhum. que eles seguiam mais a risca, assim, jornada de trabalho. Então, Ah, é? pra você ver, esse lance de equilíbrio, de work-life balance na Dinamarca é real, né? Então lá a 3XN, por ser um escritório dinamarquês, na quinta a gente saía às 4, na sexta a gente saía às 3 da tarde. Pera, Sim, sério? é. Não, e daí no verão você sai às 3 da tarde, você vai pular no canal, sabe? Você vai pegar Cara, um eu fui pro caiaque. país errado, meu. Sério, que Não legal. fala muito alto. Mas o que te permite viver mais, né? Sim. E eu via muito como isso gerava benefício no dia a dia, convivendo com o pessoal lá, com o time, né? Eles eram muito mais leves, assim, e isso também te dá uma flexibilidade de como resolver o problema, como trazer a solução. Sim. Acho que um dos grandes ensinamentos da 3XN para mim foi esse lance de você dar mais abertura, mais prioridade para você viver a vida de fato, né? Experimentar que coisa, legal. viajar, vai fazer uma trilha maluca, volta Sim. e deve estar cheio de ideia. Sim. Acho que é bem legal. Às vezes tu ficar ali naquele espaço, naquela caixa, assim, É, nada vem, tipo, a né? referência só aqui deles, né? É. Tipo, pô, né, pega uma câmera qualquer, eu não sei se você falou na D2, Sim, né? sim. Pega uma câmera qualquer, vai tirar fotos, explora isso aí, então acho que vai te agregar tanto, você não sabe o quanto vai te agregar até você fazer, parece. Exatamente. Exatamente. Esse ponto que você citou agora, que é tipo assim, às vezes eu me pego nisso, tipo assim, tá, eu tô sempre no site do Mir, não tem outra coisa? Será que É. Cara, eu tenho capacidade de criar alguma coisa diferente, né? Uhum. Então, beber de fontes diferentes e as experiências, né? Igual você falou, pô, vai escalar a montanha, enfim, andar de bike, pega uma câmera, celular. Sim. Não, e até parar pra pensar, porque se tem muito estúdio que olha o Mir como referência, o Mir olha quem? Então, eles exploram, né? Exato, Então, exatamente. Legal você falar de como que lá é diferente esse balanço, né, de vida e trabalho e sim, tal. E bem como legal. que isso afeta positivamente. Não, total. Claro que eu acho que tua estrutura financeira tem que estar bem pensada para suportar esse tipo de decisão, mas eu não sei se assim vai gerar uma. Não sei, tem que ver. O lado empreendedor começa a puxar um pouco Sim, quando você começa a pensar nisso, né? Tipo, como é que você ter essa redução dos horários, como é que isso vai afetar a produção, né? De uma sim. forma positiva ou negativa. Tem muito trabalho que é mais mecânico, né? Uhum. Você precisa ir lá e fazer as horas e, né, tipo, colocar as horas, digamos, nas Sim. imagens, na cena. E tem coisa que é muito mais criativa, o lançamento do disquete, né? Então faz É, sentido que, por exemplo, lá essa valorização desse work-life balance, dessas experiências para as imagens, parece que faz mais sentido, porque eles trabalham muito mais com drafts e sketches, né? sim. E aqui, se você tem tudo segmentado de uma forma muito mecânica, o quanto que você ter uma viagem, assim, vai Claro, que também te traz Sim, ganhos, mas você não consegue explorar tanto se você tem um processo, que a sim, câmera vai ser esse, um ponto de perspectiva, lente grande angular, e vai ser isso porque o mercado quer isso, né? Então, sim. Faz faz sentido sentido, mesmo. né? Faz sentido mesmo. Você trabalhando com essa parte mais criativa de sketches em si, igual você tá falando. Sim. Cara, às vezes tu tá lá. Cara, esse sketch envolve um contexto de floresta. Ah, eu tava na floresta semana passada. Deixa eu ver aqui. Quantas vezes tu pega as fotos que Pega você tuas tem fotos. Total. e como é um sketch, tipo assim, tu não precisa de alta resolução. Uhum. Cara, isso traz, tipo, tava lá um dia andando de barco, numa viagem e agora eu preciso de uma composição. Tu pega ali do seu celular, né? Total. Não, você ter uma câmera ajuda muito, né? Sim, E, claro, você tem que usar a câmera. sim. Mas eu achava engraçado, assim, algumas vezes na 3XN a gente tentava identificar de quem que era a foto, né? Tinha gente que Ah, trazia a foto do iPhone, ou tinha o Fábio lá, que trabalhou no Zoom, ele tinha uma câmera também, que até foi inspiração para comprar a Fuji ali. aham, E daí ele, volta e meia, trazia uns foregrounds, assim, uns backgrounds que era dele. E daí aham. ele tirou também. Então era bem legal. Você aprende também a fazer essa foto inserção, porque a lente da tua câmera, você vai ter que usar uma lente parecida no Max, né? Sim, Então, cara, é muito divertido. Eu acho que são temperos que eu não via aqui no mercado brasileiro, sabe? sim. E como é legal você foi lá, bebeu dessa fonte, aprendeu, e hoje você traz esses elementos muito, tipo assim, que é inovador, né? Uhum. E que ao mesmo tempo acredito que deva ser um desafio para, tipo, realmente mostrar como que isso pode funcionar para um mercado que é tão único assim, né? Aqui no Sim. Brasil em si. Mas eu vejo mesmo nas imagens essa exploração, sabe?
E tem uma assinatura muito, muito interessante. E é uma. Tu vê as imagens e fala assim, cara, esse estúdio não é do Brasil. Mas tem projetos do Brasil e, tipo, vocês conseguem, sabe, mesclar e tal. E é por isso que eu acho que é legal esse papo pra, tipo assim, como realmente agora você contando pra gente, Uhum. tipo assim, faz sentido, sabe? A iluminação que acaba acontecendo, composição, fotomontagem em si, Sim. vem de toda essa experiência, né? A gente gosta de explorar, né? Sim, Eu acho. Não é todo cliente que compra também, não é todo claro, projeto que claro. dá. Não sei se você consegue ver o último ali, ele é todo escalonado, né? Aham. Aquilo ali foi foto inserção ali do foreground, que eu tirei uma foto lá na Polônia. E Mas é você tipo tirou. assim, é Mato Grosso, sabe? Tipo, não tem nada a ver. Mas Sim. a ideia ficou legal e a gente fez e seguiu com o sketch. E assim, o cliente não selecionou a imagem, mas a gente enviou também. Tipo, eu gostei. Exato. E depois, assim, mesmo que você tenha que fazer o replace daquele foreground, Uhum. tu já sabe qual que vai ser a tonalidade, qual que vai É, ser a composição, tu adapta, né, em sim, si. muito mais fácil. Sim. Cara, incrível isso, muito legal, muito massa. É legal como que eu não fazia realmente ideia de que você tinha esse processo e eu passei por Uhum. isso e a gente conversa faz tempo É. né, e realmente esse papo, a gente coloca na mesa todo esse... Até eu fiquei surpreso que você estava comentando que você tem um processo até para real estate lá, né? Ou não? Sim, tem uma. Enfim, tem uma. Às vezes muda ali. Por exemplo, igual você falou, Uhum. às vezes o filtro no sketch, né? Aquela estilização, não vai sem isso, porque realmente é aquilo que você falou, entende? Então tem uma flexibilidade, né? Uhum. E para real estate também, né? Entendi. O processo de sketch. Já aconteceu casos de clientes, eu não vou falar o nome aqui, Certo. mas não é nada Contratos, negativo. né? Contratos potenciais. Exato. Mas clientes que, tipo, realmente contrataram o processo de sketch. Somente. Ah, é? É, Interessante isso. tipo, cliente grande, assim, sabe? De, tipo assim, olha, a gente tem que validar aqui e tal, vocês fazem esse sketch aqui, né? Uhum. E eu lembro que eu tava trabalhando na imagem e eu nem fui comunicado que era isso. Tipo assim, fala do meu man. Eu tava ali fazendo Entendi. sketch, pô, legal, fiz em um dia, Rapidão, assim. show. Eu, ele, beleza, né? Depois vai continuar. Não, não, é isso. Cara, que massa. Tipo, você realmente começa a mostrar esse valor, né? Uhum. E como que, cara, às vezes para uma situação específica de um projeto, de um cliente, aquilo vai atender. É. E tu imagina, tu cobrar o valor de uma imagem que passa por refino e tal, mas um Um sketch, sketch. né? Que é uma coisa muito mais dinâmica e em si, tipo, tem os elementos principais ali, né? Sim. Câmera, composição, nesse caso tinha as pessoas e tal. Mas para ver como que realmente colocar isso na mesa, cara, tem várias maneiras, né? Você consegue Sim. realmente variar e é engraçado, né? Isso aconteceu e eu, caraca, olha só que incrível. Isso assim, pra falando assim de business em si, né? Uhum. Como que para a empresa é muito benéfico? Porque tu faz isso muito rápido, sabe? Uhum. Então, tu realmente rentabilizar isso de maneira muito rápido, cara, é É. incrível, Sim. né? Então, tem esse mercado, assim, já vi acontecer, já aconteceu comigo. E, é realmente muito legal conversar com você, ver, sabe, essa experiência, assim, que você passou lá fora e você traz hoje esse tempero. Você traz ali, eu consigo ver a iluminação, é muito. Eu vejo o Brasil Uhum. nisso, né? Porque a iluminação do Brasil é realmente. O sol é muito quente, É. né? O céu é azul, Sim. que é o que a gente vê, é o que a gente está Tá vendo no dia a acostumado. dia, né? Sai mais natural, parece. E você tem. Mas ao mesmo tempo, cara, alguma coisa, eu não sei, depois você me fala o segredo. Não sei. Tipo, tem uma identidade muito, muito legal, sabe? Uhum. E isso que eu acho incrível, e essa é uma tecla que eu bato muito, que é tipo, de você como artista, você vai desenvolver a sua assinatura de acordo com as experiências que você tem Sim. mesmo, né? Então, o Mir é legal, mas eu vou ficar aqui com o Mir toda hora, tipo, vai ser esse céu, vai ser essa tonalidade, vai ser essa composição. Sim. Eu falo isso e eu mesmo já fiz réplicas do Mir, entende? Quem nunca, Pra né? aprender. Aprendendo a melhor forma é copiando no primeiro momento. Exato. Tipo assim, eu tenho que fazer exatamente essa tonalidade de pedra e essa tonalidade de água. Avenida Curitibana agora, do nada. Da. E aí, isso ensina muito, né? Você realmente fazer essa cópia
Mas a gente tem que deixar claro que tem que ir além disso, né? Sim. A sua exploração essa exploração realmente ali, tentando criar algo novo, vem das suas experiências, Sim. né? Isso é batido, assim, tem aquele livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, né? Como líderes podem inspirar pessoas, né? Sim. Ele fala, cara, tipo, uma empresa vai ser uma representação dos seus valores, do que você é, o que é a tua experiência, o que você quer fazer, então, o porquê que você está fazendo aquilo, né? E o porquê Sim. que você está explorando isso. Eu acho que tem outro também, você meter uma Admir no Brasil funciona? Não sei se funciona, né? Então, tem um outro momento que o David Bowie estava colocando que acho que para um artista o melhor momento é quando você está caminhando assim na água e você acabou de perder o pé ali, né? Você está um pouquinho além do que você consegue na piscina. Tipo, esse momento é onde você consegue trabalhar alguma coisa nova, diferente, mas que não vai te afundar, né? Então, eu acho que é interessante. Eu acho que a gente está numa posição que pode fazer um pouco disso, onde a gente sabe qual que é digamos assim, o feijão com arroz do Sim. Brasil, e a gente tem contato com outras coisas, então a gente tenta aos poucos sair um pouquinho do conforto, né? E explora, manda pro cliente, ver o que ele acha. Manda isso daqui, alguns topam, alguns não. Sim. E eu acho que tem que ter essa exploração, né? Você tem que entender que tem que vir de você que tem que propor também, entendendo os limites, né? Sim. Eu acho que sim. Acho que você... Também, se você não propõe, se você não experimenta, né? Sei lá, qual que é a graça? Você vai estar só replicando um negócio. Exatamente. E aí vira uma receita de bolo que tu fala ali, É. câmera é assim, isso aqui é assado, Não, pode esse ser, é o né? HDR, tipo, e assim, cada projeto é um projeto, né? Uma vez que você entende o porquê você está fazendo aquela imagem, por que aquela fachada é importante, torna realmente cada projeto único, e aí você não cai. É difícil de ser uma coisa boring, né? Tipo, porque Sim. realmente você entender, e aí que você falou, às vezes você tem esse contato com o cliente diretamente, tipo assim, essa é a ideia. Uhum. Porque às vezes tem muita intermediação É. e fica difícil, né? Às vezes Esse perde um telefone pouco, sem fio. né? E você entender, tipo assim, então a fachada, ela tem realmente esse shape quadrado e o arquiteto quer representar exatamente esse shape. Então, deixa eu fazer uma câmera central em que não vai ter a volumetria e vai realmente evidenciar né? Sim. Então, isso é entender cada projeto, cada contexto também, né? Sim. Como você disse. Então, um projeto em São Paulo é diferente de um projeto em Porto Alegre, que é diferente de São Paulo e diferente de um projeto em Nova York. Tem todo um contexto, tem até tipo, pequenos detalhes. Às vezes, a gente está no Brasil e fica usando Tesla, fica usando Ferrari. Tipo, Não tem, né? Isso na vida real tu vai colocar um Chevette na imagem. tem gente que coloca, dá pra pôr. Legal. A gente tem que criar o mil brasileiro, né? O Informe brasileiro. Eu tava vendo, inclusive, esses dias uma imagem do meio que eles colocam um Mustang elétrico, né? Numa das imagens. Sim! E tipo numa estação de recarga, né? Tipo, toda madeira, né? É, Eu pensei, cara, tipo, alguém gostava muito de carro ali que quis Sim. pôr um Mustang, né? sim. Então vem da pessoa, vem da experiência. Claro! De cada artista. Quantas vezes eu me peguei lá, tipo assim, tem que compor aqui a rua. Cara, essa BMW antiga, sabe aquelas quadradas? Aham. Nossa, e às vezes coloco mesmo, sabe? E tipo, passa assim, enfim. Sim. Eu acho que essa é a graça, né? De cada artista colocar o que realmente traz ali, o que acha que é interessante. E, cara, muito foda esse papo, muito legal. Porque a gente começa a ver tanta semelhança Sim. e Contextos e- diferentes, né? de contextos diferentes e como que essa experiência fora do Brasil realmente te enriquece, te faz crescer, né? Tu chega lá sem conhecer ninguém, um novo país, uma nova língua, um novo clima, tudo novo. E aí tu passa por isso, aprende com muita gente, né? Faz amigos, contatos. Sim. Tudo vai puxando. Sim. E daí o teu amigo te apresenta para o nosso negócio. É. Cara, acho que só tem ganho, assim. Você tem Sim. que se jogar no mundo, né? Exato, exato. E não é fácil, realmente, para quem tá assistindo. Não é fácil. A primeira entrevista é difícil. Quando você chega no escritório também, é um choque. Mas eu acho que as pessoas realmente, se você tá rodeado de pessoas legais, né? Realmente te ajuda. Isso, cara, isso faz realmente as coisas serem mais leves e tal. Então, Mas tem que ter uma resiliência, tipo assim. Não é o primeiro problema. Eu lembro que quando eu tinha alguma coisa, cara, meus pais ligavam, tipo, não, tá tudo bem, é isso, ótimo, show de bola.
ir lá passando as coisas, porque, tipo, você aprende a lidar realmente. Cara, e aí quando você resolve as coisas, você fala, porra, eu vou pra. Agora eu faço Agora eu faço qualquer tudo. coisa. Inclusive tem essa questão de quem muda pra fora e depois fica mudando de país, Não que é para isso? mais. Tu passa pelo processo e entende. Tá, eu já fiz isso. Agora mudar pra outro país, cara, tipo, E você vê que, cara, é assim, uma cultura nova, você vai aprender tanto, né? é, Você vai absorver tanta coisa legal sim, que você não, sei lá, fica coçando assim, né? Putz, qual país que eu vou agora? exato. Ah, mas é uma nova língua. Tá, então vou aprender a língua lá, né? Sim? Tem. Até com o idioma existe isso, né? Você aprende um, aí você, tipo assim, É. começa a brincar com outros e tal. Enfim, isso expande a sua mente, né? É muito legal. Mas Hans, valeu demais Eu que por esse agradeço. papo. Sim. É, Espero que seja proveito pra alguém, né? que isso, cara, incrível. Eu já aprendi muito aqui, acredito que também. quem tá assistindo, né? Realmente pegou isso. E a gente sempre tem uma palavra-chave Palavra-chave. no podcast. E. Porque daí é pra, assim, pra pessoa. Pra mostrar que a pessoa chegou até o final. É verdade, né? Elefante. Elefante? Não, elefante foi do. Elefante foi do Matheus. Isso. Elefante foi do Matheus, Isso. exatamente. Agora, desse papo, eu vou achar uma palavra que mostra que, tipo assim, a pessoa. Vai comentar, tipo assim, a pessoa chegou até aqui. E aí a galera fica assim, mas o que é isso? Não tô entendendo. E agora? É- Balneário Nova Dubai. Eric, você tem uma palavra? Eric, tem uma Uma palavra? palavra pro Chave. palavra-chave do podcast. A mais aleatória possível. Parmegiana. Parmegiana. A gente vai comer parmegiana daqui a pouco. Parmegiana é palavra, gente. Então, comenta aí se você chegou até agora. Comenta, compartilha com seu cachorro, tá bom? E, Hans, valeu. Tamo junto. Eu que agradeço. Valeu. Mais. Top. Volte sempre, né? Bom, obrigado. Você tá em casa.